Foram as intervenções estatais que provocaram a crise de 1929. Após o final da Primeira Guerra Mundial, com a sedimentação do padrão fiduciário, o nacionalismo monetário se enraizou. A oferta monetária de cada país e a taxa de conversão entre as moedas passaram a depender de caprichos dos governantes e de decisões políticas em reuniões e acordos internacionais. Por exemplo, graças ao Tratado de Versalhes, a Alemanha teve de pagar pesadas reparações aos países vitoriosos. Para isso, ela usou a população como colateral, hiperinflacionando o marco alemão e provocando elevações exponenciais nos preços. O Reino Unido ainda tentou voltar ao padrão ouro, mas usando uma taxa de conversão que supervalorizava a libra esterlina em relação ao metal. A consequência disso foi uma fuga de ouro de seu território para os Estados Unidos. Para tentar colocar um pouco de ordem no mundo, em 1922 foi realizada na Itália a Conferência de Gênova. Nela ficou acordado que a libra e o dólar seriam considerados reservas de valor similares ao ouro. Com isso, o Reino Unido esperava resolver seu problema com a supervalorização da libra, já que outros países teriam de comprar a moeda para colocá-la em suas reservas. As principais potências do mundo deixavam a solidez do padrão ouro e abraçavam o inflacionismo. A insanidade desse arranjo era que os estados queriam inflacionar suas moedas e, ao mesmo tempo, manter seus preços estáveis em relação ao ouro. A estratégia era bizarra. Eles esperavam que todos desvalorizassem suas moedas ao mesmo tempo, de modo que o capital não tivesse para onde escapar. Isso não funcionou, claro, e o ouro continuou a fugir do Reino Unido para os Estados Unidos, a França, a Alemanha, entre outros. O Reino Unido cobrou que esses outros países inflacionassem suas moedas. Alguns não concordaram com a cobrança, mas os Estados Unidos sim. Graças à influência de Benjamin Strong, presidente da filial nova-iorquina do Fed, o dólar foi inflacionado durante os anos 1920. Isso ajudou a diminuir a sangria de ouro do Reino Unido, mas criou uma enorme bolha nos mercados acionário e imobiliário dos Estados Unidos. Essa política inflacionária não tinha como continuar para sempre, sob o risco de o dólar colapsar. Portanto, no final de 1928, o Fed a encerrou. A consequência inevitável da suspensão do inflacionismo foi o colapso do mercado acionário em 1929. Veja, esse colapso era inevitável. Era simplesmente a realidade batendo à porta. Tivesse o Estado ficado quieto, o mercado se recuperaria rapidamente. Porém, foi a resposta do governo que transformou esse colapso na famosa crise de 1929, a Grande Depressão, a mais longa da história moderna. A narrativa tradicional sobre essa crise diz que o presidente Herbert Hoover preferiu não fazer nada devido a uma fé cega no mercado e que, só com a política intervencionista de Franklin Delano Roosevelt, é que os Estados Unidos se recuperaram. Essa narrativa não tem o menor cabimento. É mais uma peça de propaganda fiduciária. Hoover aumentou os gastos públicos, expandiu o crédito, controlou os salários, congelou os preços e impôs medidas protecionistas. Mais intervencionista do que isso? Impossível. É um fato pouco conhecido, cuidadosamente apagado dos livros de história, que, nas eleições de 1932, Hoover concorreu com uma plataforma bastante intervencionista, enquanto Roosevelt concorreu com uma plataforma de responsabilidade fiscal e monetária. Os eleitores votaram contra políticas intervencionistas e Roosevelt ganhou. Porém, quando ele assumiu o poder, achou mais conveniente jogar de acordo com os interesses dos poderosos. A política intervencionista de Hoover foi amplificada e passou a ser chamada de Novo Acordo, ou New Deal em inglês. Não havia nada de novo nesse novo acordo. Era apenas intervencionismo na veia. Os salários fixados em níveis artificialmente elevados resultavam em altas taxas de desemprego, e os preços controlados levavam à falta de muitos produtos. Nada como o Estado para criar um caos, não? Havia pessoas passando fome, desesperadas por trabalho, mas não podiam ser contratadas porque os salários eram fixados em níveis muito altos.
A inflação dos anos 1920 havia criado bolhas, causando um aumento artificial nos preços e salários. Quando as bolhas explodiram, o dólar se desvalorizou em relação ao ouro. A arrogância dos planejadores centrais, que negavam e queriam controlar a realidade, paralisou a economia. Nada disso seria possível com um dinheiro sólido. Apenas com dinheiro fiduciário e sua respectiva inflação é que esses problemas surgiram. E mesmo assim, seus efeitos teriam sido menos desastrosos se tivessem deixado o preço do dólar em relação ao ouro, os salários e os preços de bens e serviços serem determinados pelo mercado. Claro que os ditos economistas concluíram que a culpa não era do inflacionismo, mas sim do ouro, que limitava a política inflacionista. Assim, Roosevelt assinou um decreto que bania a posse de ouro por cidadãos estadunidenses, forçando-os a vender seu ouro ao Estado a um preço de $20 por onça. Com a população privada de ouro, Roosevelt reavaliou o preço do metal em $35 por onça. Quer dizer, uma desvalorização do dólar em termos reais de 41%. Quem tinha dólar ficou 41% mais pobre do dia para a noite. Isso era a realidade se impondo após 2 décadas de inflacionismo, desde a criação do Fed em 1913 e a entrada do país na Primeira Grande Guerra, em 1917. Essa conta foi paga pelo cidadão médio, obrigado a vender seu ouro por um preço baixo e forçado a usar o dólar. Portanto, foi o abandono do dinheiro sólido que transformou as economias mundiais em fracassos planejados centralmente. Com o controle monetário, o Estado passou a controlar a maior parte das atividades econômicas, culturais e educacionais. John Maynard Keynes capturou o espírito da época, formulando uma pseudo-teoria econômica que era tudo que os políticos queriam ouvir. Ele abandonou todo o sólido conhecimento econômico acumulado por séculos e delineou um novo credo, que se ajustava como uma luva à alta preferência temporal e ao totalitarismo dos políticos. Segundo esse credo, o remédio para todos os problemas econômicos era a desvalorização da moeda e o aumento dos gastos públicos. O Estado deve fazer de tudo para que os cidadãos nunca poupem, apenas gastem. Em meados da década de 1930, começava o delírio keynesiano, em que estamos imersos até hoje. As universidades perderam sua independência e se tornaram um instrumento de dominação estatal. A economia acadêmica deixou de ser uma disciplina intelectual focada na compreensão das escolhas humanas em um ambiente com recursos escassos e se tornou um braço do Estado para justificar políticas intervencionistas. A noção de que o Estado deve gerenciar a economia passou a não ser mais questionada. O Leviatã passou a ser visto como um ser sobrenatural, onipresente, onisciente e onipotente, que precisa apenas identificar um problema para resolvê-lo. O Estado se tornou irrefutável. Quando as intervenções estatais davam errado, isto é, sempre, pediam-se mais intervenções estatais. A visão correta de que o livre mercado é a fonte da prosperidade econômica passou a ser varrida para debaixo do tapete, à medida que propagandistas travestidos de economistas apresentavam a crise de 1929 como uma falha de mercado. Os currículos atuais, que, por sinal, precisam da chancela estatal, ainda culpam o padrão ouro pela Grande Depressão. O mesmo padrão ouro que produziu mais de 4 décadas de crescimento global ininterrupto, entre 1870 e 1914. Ao contrário do que a narrativa fiduciária diz, a causa da crise de 1929 foi o abandono do padrão ouro, e a causa do seu aprofundamento foi a socialização da economia durante os governos Hoover e Roosevelt. Nem a suspensão do padrão ouro, nem os gastos públicos têm qualquer coisa que ver com a mitigação da crise. O comércio global sentiria os efeitos da adoção do dinheiro fiduciário. Sem o mecanismo natural de precificação do ouro, a manipulação monetária se tornou uma ferramenta comercial, com países procurando desvalorizar suas moedas para favorecer o setor exportador. O protecionismo se tornou comum, com consequências econômicas tão desastrosas como previsíveis. Os mesmos países que prosperaram juntos por 40 anos, comercializando entre si sob o padrão ouro, agora erguiam enormes barreiras comerciais. Líderes populistas culpavam outros países por seus fracassos. Como Otto Mallory havia profetizado, se bens não puderem cruzar fronteiras, soldados irão.
Se amarras comerciais não forem retiradas, bombas cairão do céu. Era o prenúncio da Segunda Guerra Mundial.